das maiores dificuldades, já falei para vocês, uma delas eu falei para vocês, é sempre o começo do shiur, como começar o shiur, né? Isso é uma dificuldade. Outra dificuldade, que tenha antes de começar o shiur, qual vai ser o tema do shiur? Então, hoje, a Hashem ajudou que a gente possa ter uma facilidade, um pouco de easy. Me deu uma brisa aqui para que a gente pudesse achar o tema de uma forma mais fácil. Qual o tema do shiur? Na verdade, o tema que a gente vai falar Bezat Hashem hoje é o seguinte, um pouco sobre os dias que a gente está chegando, que a gente vai ver Bezat Hashem junto, e sempre que a gente chega nesses dias de Rosh Hashanah, Yom Kippur, daí por diante, que daqui a pouco já está chegando, nós Faradim, em especial, estaremos cantando daqui a alguns minutos, ou minutos não, mas momentos, melhor dizendo, Ador Aselichot, né? Saí do colchão mais cedo, o jornaleiro ainda não abriu, a padaria está começando a levantar o portão para aquecer a máquina de pão e já tem gente indo para a sinagoga fazer esse derrota. Parece, na verdade, que se a gente olhar, não dá para acreditar. Eu de verdade estou pensando comigo mesmo. De novo o Slichot? Parece que foi ontem. Na verdade, é incrível como o tempo voa. Então, se o tempo voa, sempre costuma dizer que é bom sinal. Que se passou rápido, por um lado, isso mostra para a gente que Baruch Hashem, que o quê? Se passou rápido, é porque estava bom. Né? O aluno nunca fala, o aluno olha para o relógio 200 vezes no meio da aula. Quando está muito legal, ele vai no Hopi Hari, no parque de diversão, ele não olha muito para o relógio. Então, mas ontem foi Yom Kippur. Eu lembro quando eu fui fazer caparot, parece que foi ontem. Rosh Hashanah estava procurando qual é o meu lugar na sinagoga, foi reservar a cadeira. Atarat Nedarim, de novo, já chegou? A resposta é que sim. Uma das coisas que me vem à cabeça, na verdade, como o tempo passa rápido. Mas uma vez eu vi uma frase, que é o segundo pensamento que me vem à cabeça também, quando se fala desses dias, é o seguinte: o tempo voa, mas lembre que nós somos o piloto dele. O tempo voa, mas quem é o piloto? Cada um de nós, pessoal, é o piloto disso que é chamado tempo que voa. Vamos começar por aqui. Queria ver se a gente consegue olhar para Chodesh Elul, para Rosh Hashanah e para Yom Kippur e a série de Metshuvah um pouquinho diferente do que a gente olha sempre. Dá para olhar tudo na vida de dois enfoques. Sabe que eu estava vindo para cá, eu escutei, um indivíduo contou que ele estava no ônibus em Israel e estava todo mundo com pressa, não sei onde o ônibus estava indo. Então a Inter Assami já foi na Tahana Merkazit, que é o ponto lá principal no ônibus em Israel. Estava no ponto de ônibus indivíduo, ele chega lá e começa a encher gente, vai para o próximo ponto. O motorista estava com muita pressa, imaginem o cenário em Israel, por favor, calor. Entra lá o senhor de idade, o motorista estava com pressa e ele fecha a porta. Só que o indivíduo ainda não tinha entrado no ônibus. Então a porta fechou, o cara caiu para dentro do ônibus com a porta. Aí vocês já imaginem a comoção que teve, pessoal. Um pouco para trás. Obrigado. Imaginem só a comoção que teve do quê? Do cara caindo dentro do ponto dentro do ônibus. Então já teve gente gritando, reclamando, falando, já imaginem tudo que teve. Esse mesmo indivíduo que fazia a rota toda vez, entrou outra pessoa no ônibus, outros dias depois, e de novo o motorista do ônibus estava com muita pressa. O que fez? Fechou a porta, e dessa vez uma senhora caiu para dentro do ônibus. Ele já estava esperando de novo todo aquele action, e a senhora fala para o motorista: muito obrigado, você me ajudou a entrar no ônibus. Quando esse cara falou, uau, os dois caíram. Um caiu e fez que era o mais normal, começou a gritar com o motorista e já todo mundo se meteu lá, porque em Israel todo mundo é político, né? Já começou a dar todo aquele tumulto dentro do ônibus, enquanto que a outra foi lá e agradeceu o motorista do ônibus. Então, Bezat Hashem, vamos ver se a gente consegue ver de um novo enfoque, não que a gente vai ser empurrado dentro do ônibus, mas ver de um novo enfoque esses dias que estão na nossa frente. Bom, Chachamim contam para a gente o seguinte, olha que interessante, que houve, quando Hashem ia criar o homem,
houve um debate lá em cima. Porque criar o homem, o ser humano, não é algo fácil. Por que não é algo fácil? Porque vai saber o que o homem vai fazer com o mundo. Pois não precisa de homem no mundo. Antes de Hashem criar o homem, Hashem perguntou para o Bedin lá em cima, para a corte celestial, cria ou não cria o homem, diz o Midrash. O Hesed disse, a bondade disse, claro que cria. Por quê? Porque o homem faz bondade. Vale a pena criar o homem. Veio a Midah, a virtude de verdade, e falou, não criar o homem. Por quê? Porque, diz o Midrash, Dover Shekarim, o homem é mentiroso, vai deturpar a verdade no mundo. Então agora está 1 a 1. O Hesed, a bondade, falou cria. O Emet, a verdade, fala não cria. Veio o Tzedek, veio a justiça e disse, claro que cria o homem, porque o homem vai vir e vai fazer o quê? Tzedakah. Justiça, vai dar tzedakah também. Então vale a pena criar. Então agora está 2 a 1. Final, diz o Midrash, veio o Shalom, veio a verdade, a paz, melhor dizendo, e falou, não cria o homem. Por que não cria o homem? Malek Tata. Está cheio de intrigas, brigas, discussões, não vale a pena. Então agora está 2 a 2. O Hesed, a bondade, o Tzedek e a justiça falam não cria porque vale a pena. E o Emet, a verdade, e o Shalom e a paz, e a tranquilidade falam não cria porque vai dar briga e também ele vai mentir. O que Hashem fez? Está escrito no Midrash, Vatishlach Emet Arza. Hashem pegou, jogou a verdade na terra. Agora, a verdade era um dos virtudes que não queria que o homem fosse criado. Hashem pegou a verdade e jogou na terra. Pronto, agora está 2 a 1. Por motivos de força maior, literalmente o homem vai ser criado. Porque a verdade é o que não queria que o homem fosse criado, foi tirada do jogo. Não está mais na votação. Assim diz o Midrash. Rahamim pergunta uma coisa bomba. Por que Hashem, quem que não queria que o homem fosse criado? A verdade e o Shalom, a paz. Por que Hashem não pegou a paz e jogou na terra e deixou a verdade lá em cima? Porque ele pegou a verdade e jogou na terra e deixou o Shalom lá em cima, para ficar 2 a 1. Podia desempatar com qualquer uma das duas virtudes. Por que não jogou o Shalom? E aí, diz pra gente Rav Chaim Sonnenfeld o seguinte. Viveu mais ou menos na década de 30 em Israel, ele foi chefe, ele fundou a Ida Haredit em Israel. Ele fala o seguinte, Rav Chaim Sonnenfeld falou o seguinte, que é melhor, por isso que Hashem pegou e jogou a verdade na terra, porque é melhor viver nessa terra com a verdade, sem shalom, sem paz, se esse for o custo, do que ter um shalom, paz, sem verdade. Quer dizer, quando Hashem foi criar o homem, ele desempatou, jogou na terra a verdade, que era onde o homem ia ser e onde ia viver aqui na terra. Ele falou, vou jogar a verdade lá embaixo. A gente perguntou por que não jogou a paz para desempatar. Porque diz Rav Chaim Sonnenfeld que a explicação é a seguinte, se você, ser humano, vai viver nesse mundo, vai ter um custo. Se vai ficar lá em cima a paz, e se esse for o custo, melhor que você fique sem paz, mas pelo menos procurando a verdade da vida, do que viva numa boa, num relax, tranquilex, do que sem saber qual é a verdade e qual é o emet da vida. Olha que interessante, não que para sempre, para ter emet, para ter verdade, precisa ter briga, não é esse o ponto. Mas a ideia é que se vai haver desconforto numa das características, qual característica tem que ter desconforto? Shalom, paz. Porque o emet, a verdade, não pode ser comprometida de forma alguma. E a ideia que esses dias traz para a gente, pessoal, que é tchuvá, na verdade, como diz o Zohar Kadosh, lashuv é voltar. Teshuvá é tashuv, que letra tem depois a palavra tashuv? Rei. Teshuvá, tashuv, depois letra rei. É voltar de Zohar Kadosh para Hashem. A pessoa está na estrada, ele se perdeu, está desesperado. O Waze fala, perdeu o sinal. O que você faz agora? Se aparecer a palavra retorno, você fala, ufa, vou conseguir voltar, retorno daqui 3 quilômetros, voltar. Então, na verdade, tchuvá é o conceito da pessoa poder voltar. Agora, eu queria definir um pouquinho melhor, talvez conforme que a gente falou, que também acho que isso aqui é tchuvá. Tchuvá é um momento de dias que tem, Hashem dá para a gente uma ajuda especial nesses dias, para que a gente possa parar, já que a gente vive nessa vida e Hashem jogou o emet aqui na terra, a verdade na terra, procurar
qual é o emet, a verdade de por que a gente vive. Eu costumo dizer isso, que se a gente procurar, tem 14 bilhões de pessoas no mundo, eles falam, pode ser? Quantos? 5 bilhões? 7 bilhões. Tem 7 bilhões de pessoas no mundo, tá bom? Assim dizem, né? Nas pesquisas, certeza está mais ou menos, mas deve ser muito bem aproximado. 7 bilhões de pessoas no mundo. Não sei um número para isso, mas vamos tentar imaginar a seguinte questão feita para aquelas 7 bilhões de pessoas. Você primeiro pede para a pessoa sentar de fazer essa pergunta, porque ele pode cair de costas, mas eu sempre costumo dizer o seguinte: e aí, Habibi, você come para viver ou vive para comer? A famosa pergunta que todo mundo já ouviu aqui. Eu acho que dessas 7 bilhões de pessoas que existem no mundo, por educação, todas, ou quase todas vão responder, pelo menos por educação, né? Se não for verdade, eu como para viver. Aí você faz uma segunda pergunta, que isso talvez a gente não viu escrito, e eu acho que a gente pode fazer. E você pergunta para senhor ou senhora, tá bom, você come para viver. E você vive para quê? Vai manter a pessoa em silêncio. Dessas 7 bilhões de pessoas que existem no mundo, certeza que eu como para viver. Mas você vive para quê? Puxa, eu nunca pensei nisso. Eu não entendi. Está com hoje foi seu aniversário de 120 anos de vida. Nesse caso, a gente não pode nem falar have a nice year, né? Já acabou. Você pode falar para o cara have a nice day. Já está quase no fim do trajeto. Está com 120 anos de vida. Você nunca pensou por que você está fazendo nesse mundo e por que você está vivendo? Eu nunca pensei nisso, nunca tive o privilégio. Eu sei que eu como para viver. Você vive para quê? Tchuvá é redefinir um pouquinho, recalcular, pensar de novo qual que é a verdade que existe no mundo. Procurar um pouquinho qual que é a verdade de por que a pessoa existe. Eu nunca parei para pensar por que eu trabalho. Não, para ganhar dinheiro, tá certo, mas isso para quê? Eu nunca parei para pensar porque eu tenho filhos. Para criar uma família, tá certo, mas isso para quê? Um gol maior, um objetivo maior. Por quê? Até eu vou falar para vocês uma outra coisa. Por que você faz mitzvot? Não, porque está escrito na Torá. Ótimo, parabéns e continue fazendo. Mas por quê? Nunca parei para pensar sobre isso. Esses dias são dias que é para a gente parar, focar e ajustar qual é a verdade, mesmo das mitzvot. Por que nós fazemos mitzvot? Por que a gente reza 3 vezes por dia? Por que precisa ir na sinagoga, estacionar o carro, achar lugar, chegar cedo, demora para chegar, para sair às vezes é longe? Por que precisa de tudo isso? Parar para pensar um pouquinho. Me lembra a necessidade de a gente parar para pensar e por que precisa fazer isso. Me lembra um indivíduo que estava na loja, no shopping. E aí as lojas estavam vazias, vendiam a mesma coisa que ele. E a loja do indivíduo estava bombando. Entrava, saía, tinha fila, tinha senha. Foram ver como é que ele estava fazendo, qual o segredo do sucesso. Entram lá dentro e vê que todo mundo estava vendendo calça jeans por R$300. Ele estava vendendo as calças por R$90. Falaram, desse jeito até a gente consegue. Foi lá, perguntaram para o cara, olha como é que é aí? Como é que você vai ganhar dinheiro desse jeito? Ele falou, meu amigo, a minha ideia é faturar. Ele falou, mas está trabalhando para quê? Ele falou, minha preocupação é faturar. Como assim faturar? E no fim do mês? Ele falou, com isso eu não estou preocupado. Uau, que super vendedor. Você compra uma mercadoria por 200, não quer vender por 300, você vende por 90. Não, porque meu objetivo é o quê? Faturar. Quem te disse sobre esse lojista, mesmo em época de crise provavelmente, bobo, não é? Compra por 200 e vende por 90, meu objetivo é faturar. Alguém que vive, come e bebe, tem filhos, mesmo faz mitzvot, que não para pensar, parcialmente ele está comparado com o lojista. O objetivo não é vender, o objetivo no trabalho é ganhar dinheiro. E o objetivo na vida e nos filhos, em tudo, é o quê? A pessoa tem que se perguntar um pouquinho. Momentos de tchuvá é para que essa pessoa para um pouquinho e pensa, por que eu estou vendo? O que Kadosh Baruch Hu quer de mim? Qual é a verdade do rumo da minha vida? E a gente às vezes quando escuta tchuvá fala de novo.
Se a gente acreditasse de verdade o que quer dizer tshuva, eu acho que a gente sairia super feliz. Porque tshuva é um presente direto de Akadosh Baruch Hu para a gente. Hashem fala todos os anos para a gente, antes de Rosh Hashanah, antes de Yom Kippur, o seguinte: eu, maiúsculo, Akadosh Baruch Hu dizendo, acredito que você pode mudar. A pergunta que tem que se fazer é o quê? Será que você, ser humano, acredita em mudança? Akadosh Baruch Hu fala, eu determinei esse tempo só para isso, em especial. Mas isso é o que eu, Hashem, maiúsculo, falando. A pergunta é, será que nós, seres humanos, Yehudim, acreditamos nessa mudança? Você consegue viver abraçado com o Emet, com a verdade? Hashem falou, eu acho que você consegue. O que quer dizer Emet? Já que a gente está falando que a pessoa precisa procurar a verdade, o que quer dizer verdade? Como eu sei qual que é a verdade? Aonde está o dicionário da verdade dos valores? O dicionário da verdade, pessoal, se encontra em um lugar somente, na Torá. Tudo que a Torá atribui valores para todas as coisas. A Torá, o Talmud, nossos sábios, tudo que foge desse valor, dessa atribuição de valores, isso aqui cessa de ser verdade. Está mais longe da verdade. Imaginem só, se a gente pudesse parar por um segundo e imaginar que cada um de nós, nesses dias, tem que pelo menos imaginar isso. Se eu quiser, e Hashem confia em mim, Ele bota fé em cada um de nós conseguimos viver 12 meses do ano conforme todas as leis e valores da Torá. Tudo que a pessoa quiser, ele consegue. Se só acompanhar a gente por um momento, mesmo que a pessoa depois talvez não consiga fazer isso, já teve aqui um hirhur, uma cócega de tshuva, que já foi válido. Olha que interessante. Raviru Hamimir conta um exemplo. Ele diz que havia um instituto de cegos, e um instituto, um hospital especializado nessa área, e falaram o seguinte: olha, a gente está quase conseguindo uma forma de fazer o quê? Deixar pessoas que não são cegas conseguir ver por alguns momentos, ter o poder de visão por alguns momentos. Tá bom? As pessoas estavam correndo para isso, e é por um momento, depois vai parar, vai perder isso, mas por algum momento a pessoa vão ver as plantas, as crianças, os parques, as ruas, as cores do mundo, a família, aquele que você nunca viu. Mas depois de alguns momentos a pessoa vai voltar de novo a ser, lo aleno, segue o que ele era antes. O Rav Hamir pergunta quanto as pessoas pagariam por alguns momentos de visão, mesmo que depois iam perder. Milhões, dariam a vida inteira. Mas por que isso? Vai ficar cego de novo, vai voltar a ser o que era. Diz ele o seguinte: porque pelo menos depois, quando me falarem que meu filho está na minha frente, eu sei qual o semblante, qual a fisionomia e com quem eu estou falando. Quando me falarem que tem uma árvore na minha frente, eu sei o que é uma árvore, o que é um carro. Talvez estive pensando, acho que isso é tshuva também. Tshuva é mesmo que talvez eu não vou fazer tudo isso ano que vem. Porque a gente fala, o ano passado eu falei a mesma coisa. Tshuva esse ano redefinir um pouquinho mais, saber pelo menos qual é a verdade das coisas, qual que é a planta, qual o valor da Torá, qual o valor das mitzvot, qual o valor da família, qual o valor do dinheiro, que tem que ocupar dentro da cabeça da pessoa, procurar isso dentro da Torá. Tshuva, no primeiro estágio, Hashem falou, eu acredito que você pode mudar. Eu acredito que nós podemos procurar qual é a verdade. Vive para quê? Como para ver, mas vive para quê? Procurar dentro da Torá, mas talvez durante o ano eu vou perder o foco um pouquinho. Mas é diferente alguém que sabe como é alguma coisa, mesmo que agora está nublado e não está enxergando, que alguém que nunca viu. Um passo adiante, em relação a tshuva, quando eu vi isso, é algo incrível. A gente nunca escutou isso. Quando eu vi isso, eu li algumas vezes e não conseguia acreditar. Qual é a coisa que os Yehudim talvez, não posso falar que mais fizeram, mas fizeram inúmeras vezes, difícil contar no deserto. O que os Yehudim fizeram muitas vezes naqueles 40 anos que eles estiveram morando no deserto? Reclamar. Difícil errar, não é? Parece que reclamar é uma coisa judaica. Os Yehudim reclamaram inúmeras vezes, até que o grande sábio Moshe Rabbeinu falou, não aguento mais, eu não sei mais o que fazer com esse povo. Quer dizer, Moshe Rabbeinu, que é a pessoa mais humilde do mundo, falou isso. Agora, eles ficaram 40 anos no deserto. Como foram essas reclamações? Em que época elas foram feitas?
Primeiro ano. 40 anos de reclamação, tudo no primeiro ano? Depois se acostumaram com a situação? Não foi assim. Fato é, a gente sabe que não foi no começo, talvez também foi no começo, não sei. Mas só no começo não foi porque mais pra frente começaram a reclamar, vão entrar em Israel e tal. Então, como é que foram as reclamações? Olha que curioso. Rav Broide, que foi o Rav da Yeshiva de Hebron, faz as contas e diz, olha que interessante, que durante os 40 anos do deserto que eles tiveram, somente 18 meses dos 40 anos, quer dizer, 1 ano e meio, houveram as reclamações. As reclamações que figuram na Torá, que constam na Torá, que o povo é famoso por reclamar, todas foram em 18 meses. Poxa vida, quer dizer que 38 anos e meio não reclamaram nada. E durante 18 meses, reclamaram um monte. Quando aconteceram as reclamações? Ou na saída do Egito, ou antes de entrar em Israel. Durante o período do meio, não houveram reclamações. Pergunta ele a pergunta de 1 milhão, de qualquer moeda que fosse. É o seguinte, por que não? Se você é uma pessoa que reclama, se você é um povo que reclama, então reclama sempre. Quem está feliz quase sempre. E quem está triste está sempre reclamando. Mesmo que não tiver crise, ele vai procurar alguma crise para reclamar. Está sempre reclamando. Então a pergunta é a seguinte, de 40 anos, como é que o povo reclamou? 1 ano e meio, poucos meses na saída do Egito, e 1 ano antes de entrar em Israel, e 38 anos e meio não reclamaram nada. O que aconteceu naquele 1 ano e meio que eles reclamaram? E por que reclamaram? Diz Rav Broide, Zichron Libracha, o seguinte... Nesses 38 anos e meio, o povo não reclamou nada. Prova é que está escrito em Pirkei Avot, Asara nisionot nisu avotenu et hamakom. Nossos antepassados testaram Hashem 10 vezes. Essas 10 vezes estão concentradas naquele 1 ano e meio. Por quê? Diz ele o seguinte... E olhem como é a psicologia do ser humano, pessoal. Olhem que potente o negócio. É o seguinte. Esse 1 ano e meio era um período de transição. Primeiro período, quando eles saíram do Egito. Nós não estamos mais no Egito, mas a gente ainda não sabe o que é o deserto. Então tem uma mudança. Quando tem uma mudança, o que o povo faz? Fica assustado e qualquer coisa que vem na minha frente, eu reclamo. A gente agora já se assentou no deserto. 38 anos, não precisa mais reclamar. Por quê? Porque eu estou acostumado com a minha situação. Agora a gente escuta alguém falar pra gente, você vai entrar em Israel. Opa! Como que vai ser lá? Lá já não tem mais milagres. Não tem mais nada. Como que se vive em Israel? Não tem mais man, não tem mais nuvem celestial, não tem mais proteção divina. Agora, o cheque não pinga na conta sozinho. Eu tenho que fazer o que agora para cair o cheque na minha conta? Começar a trabalhar? É um período de transição de novo. Sempre que tem transição, quando tem mudança, o povo fica assustado. E por isso, diz ele, olhem que bomba, que houve dos 40 anos, 38 anos e meio de calma. Todos os 10 testes, as 10 vezes que o povo reclamou para Hashem no deserto, foram concentradas no começo ou no último ano. Por quê? Porque foram ambas as vezes períodos de transição. Sempre que tem transição, o povo fica assustado. Saíram do 49º nível de impureza para receber a Torá. Poxa vida. Em poucas semanas a gente foi do nada para o tudo. É muita mudança, o povo fica assustado. A gente vai entrar em Israel, é muita mudança, o povo fica assustado. Por isso que reclamaram. A pessoa está no avião e o piloto fala, não se preocupem, está tudo tranquilo, começa a chacoalhar tudo. Apaga a luz do avião, as malas começam a fazer barulho, as aeromoças começam a sentar, mas não se preocupem, a luz de emergência acende, todo mundo preocupado. Olha, agora ninguém pode ir no banheiro, tem que fazer o que também? Afivelar os cintos de segurança. Por quê? No momento de turbulência, se a pessoa não se aperta muito bem, ele acaba caindo do cavalo. Foi isso que aconteceu durante essa época. Por quê? Porque parece que a psicologia do ser humano, o racional do ser humano é que mudar é uma coisa que não é fácil. Toda mudança gera turbulência. Se a pessoa não estiver muito bem organizada, essas turbulências fazem a pessoa chacoalhar bastante. O fato é que eles reclamaram todas as 10 vezes durante o começo do deserto ou só o fim.
Quando eu vi isso, achei surpreendente, nunca tinha visto isso, me chamou muita atenção e aprendi daqui que a Kadosh Baruch Hu parece que entende, não justifica, mas parece que entende que a mudança no ser humano é algo difícil. Se adaptar a uma nova situação é algo difícil. Como é que eu faço a tshuva? Eu estou faz 10, 20, 30, 90, 110, 19 anos fazendo tal coisa. Você quer que eu mudo? Hashem fala, olha, eu sei que mudar é difícil, mas ainda assim eu vou te ajudar, especialmente nessas semanas, nesses dias. Hashem fala, eu espero que você mude, porque senão, acompanhem comigo, olha que interessante, se a gente ficar durante todo esse período, que talvez seja muito esforço, e é tudo apreciado por Hashem, mas ficar na slichot, quase sem dormir, ficar colheira durante o dia inteiro, que pode ser que aconteça, ou ficar um mês antes cozinhando para o Seder, como a gente queira chamar isso, de Rosh Hashanah, que vai convidar a família, ou ficar preocupado se a romã tem 613 caroços ou 490, que esse não é o ponto principal de Rosh Hashanah, e a romã não tem 613 caroços, depois vocês contem na época de lazer de vocês. O que você fez, Rosh Hashanah? Puxa, Rosh Hashanah, que eu fiz? Eu não dormi porque eu escutei que quem dorme em Rosh Hashanah, o mazal dele dorme. O que você fez? Eu fiquei lendo a revista Caras. Melhor que fosse dormir com certeza. Nem caras, nem coroas, né? Então presta atenção, é óbvio que isso era melhor ter ido dormir. Todo o objetivo de Rosh Hashanah, de Yom Kippur, de Slichot, é o quê? Fazer com que a pessoa faça Slichot, tudo isso. Isso por si só já tem um valor muito grande. Mas o objetivo maior disso no macro é que a pessoa o quê? Mude. Poxa vida, você vive por quê? Qual é o elemento na sua vida? Você está vivendo por quê? A verdade daqui no mundo, Hashem falou que precisa jogar a verdade no mundo. Por quê? Porque o homem viver sem verdade é um crime. Não querem criar um homem desse tipo. A pessoa parar e pensar, puxa vida, é difícil mudar, mas tem coisas na vida que são difíceis. Talvez Hashem entenda que a gente demora um pouco mais às vezes, mas alguma mudança a Kadosh Baruch Hu sempre espera da gente, e esse é o objetivo maior desses dias. Parar e pensar. Se a gente quiser, dá. A gente que manda na situação. Faz pouco tempo, agora semana passada, eu estava preparando o shiur, e nada é por acaso. Aí teve que fazer, agora tem leis novas, não sei, pelo menos na Yeshiva. Então veio a brigada de incêndio, tinha que fazer toda uma reforma nos extintores, tudo, né? E falaram, olha, vai ter que ter uma aula aqui, primeiros socorros. Talvez algum tipo de atzalá, assim a gente puder chamar, de algum tipo assim. 2 horas, então como desengasga alguém, como que faz, como controla um fogo, coisas que a gente vê, situações assim de primeiros socorros, ligadas com fogo ou não. No meio, o sargento que estava conversando lá, dando todas as instruções, falou uma coisa de relance que chamou muita atenção. Ele falou, olha, vamos dar 10 minutos de recreio. Eu falei, olha, acho que é por isso que eu vim parar nessa aula. Fora os aprendizados, você falou exatamente o que eu precisava do meu shiur, volta aqui. Tem 10 minutos de recreio, eu falei, olha, você pode me explicar de novo o que você falou? Ele falou, eu vou te explicar e eu conto para vocês. Um dos treinamentos que a gente tem que fazer, se é um sargento, uma pessoa já é um posto maior, aqui na brigada, é o seguinte, é um treinamento de high performance. Eu falei, Hazak Baruch, palavra chique, né? High performance. Eu falei, churrada, o que quer dizer isso? Ele falou para mim é o seguinte, olha, você vai pegar, ficar oxigenando o seu corpo durante quase 1 hora. Eu falei, como que se faz isso? Ele fala, respira fundo, inspira e expira. Inspira e expira, quase 1 hora. Depois, vai fazer algumas vezes, até que algum dia você vai ser levado para um lugar que tem 30 metros de brasas incandescentes. E você vai andar descalço em cima daquelas brasas. Falei, como é que é? Descalço quer dizer descalço ou uma bota especial? Falou, descalço quer dizer sem nada em português. Eu falei, entendi, mas é assim mesmo? Ele falou, é. Falou, não só isso, Rabino, como também, quando você inspira e expira e oxigena teu corpo, as mãos e os pés ficam muito frias. E é quando a gente passa, a brasa ela é vermelha. Depois que a gente pisa, o que acontece? A brasa perde aquele vermelho porque nós esfriamos a brasa. 30 metros! Ele falou, são 30 metros. Ele falou, mas tem uma condição que eu não te falei. Fica uma pessoa na nossa frente que é o nosso treinador, e ele fala o seguinte, meu amigo, uma condição,
se você olhar para baixo, você vai cozinhar aqui. Você está andando em cima de brasas, churrasco, brasas, 30 metros, você sabe que você está em cima de brasas, oxigenou o corpo, não tem problema se você não olhar para baixo. Se você olhar, o que acontece? Shalom al Israel. Lá será o cozimento dos pés do cara. Mas o que mudou? Mudou, disse ele, que quando o cérebro registra, vê a situação, ele se assusta. Quando ele se assusta, o que acontece? Ele pede. Ele contou para a gente, até, entre parênteses, já que a gente está falando disso, foi atender um caso. Ele falou, como que tem que atender casos lá? Depois que ele viu exatamente quanto corajoso eu era, ele falou, é melhor você não atender nada, porque a gente vai ter que te socorrer aqui junto com o caso, tá? Mas ele estava contando, ele falou que caiu um motoqueiro e ele viu que estava machucado e o osso estava para fora. O motoqueiro estava olhando para o outro lado. O que ele falou para o motoqueiro? Tá tudo bem, relaxa aí, a gente só está colocando um pouco de gelo. Aí tinha uma pessoa do lado, vendo isso, falou, bombeiro está mentindo, teu osso está para fora. O que aconteceu com o motoqueiro? De imediato desmaiou. Pessoal, nem como é o cérebro do ser humano. O osso já estava para fora. Você já estava pisando na brasa e você sabia que estava pisando na brasa. Manishtaná, o que mudou? Mudou. E quando a gente vê uma coisa, aí já dá um impacto no cérebro da pessoa. Se você acreditar que você consegue olhar para frente, você consegue mudar esse ano, você vai conseguir mudar. Se você olhar para baixo e ver onde você está pisando, infelizmente, mesmo que você sabe que tem brasa lá embaixo, será lá o cozimento. Quer dizer, para mudar, nós precisamos acreditar, precisamos olhar para frente e não para baixo. Uma vez eu escutei uma coisa fantástica. Se você olhar no carro, o que é maior? O para-brisa ou o retrovisor? O para-brisa do carro, você está dirigindo o carro, o que é maior? O para-brisa ou o retrovisor? O vidro do para-brisa ou o retrovisor? O vidro da frente é muito maior que o retrovisor. Por quê? Porque na vida a gente tem que sempre olhar para frente. Tem um retrovisor, para às vezes precisa olhar para trás. Mas o objetivo é, tá bom, precisa de chuvar, mas é olhar para frente. Esse é o objetivo. Ir para frente e procurar cadê a verdade aqui. Tá certo que é difícil mudar, como a gente mencionou, mas dá para olhar para frente se você quiser. Meu sobrinho, faz alguns anos, já me contou essa história. Eu nunca tinha achado um lugar para ela, mas caiu como uma luva. Depois do bombeiro, caiu como uma luva. Olha que interessante, hein? História verídica. Aconteceu com a tia dele. A história se passa em Israel. O filho desse casal foi para Tzavá, foi para o exército. Por quê? Não só que estava no exército, mas estava no exército no terreno inimigo. Tinha um terreno, uma operação que eles tinham que fazer. E esse Yehudi entrou lá. A operação terminou no terreno inimigo. Só que quase terminou para aquela família, mas não terminou de verdade, porque aquele jovem não voltou junto com os outros soldados. A mãe tinha sempre esperança que ele ia voltar, mas passaram-se semanas e meses e não voltou. Agora a filha desse casal ia casar, e a mãe queria muito que o irmão tivesse no casamento, mas não tinha nem irmão. Ela falou, não, por isso eu vou deixar de casar minha filha. Foi no casamento, dançaram, com aquela esperança que sempre o filho vai aparecer no meio do casamento. Mas não era Hollywood, o filho não apareceu. Terminou o casamento, a história verídica, o sobrinho de com quem aconteceu a história contou, que é meu sobrinho. Ele contou para mim o seguinte, pessoal, que bomba. Estão indo embora do casamento, e o casamento foi no hall, eles tinham que pegar a estrada para voltar para Jerusalém. Estava chovendo muito, mas muito, mas muito. Esse casal está voltando com a família, depois do casamento, bem no meio da madrugada, frio, chuva. Eles veem uma pessoa pedindo carona, uma pessoa mal vestida, com roupa rasgada, pedindo carona. Eles cogitaram pegar, mas eles falaram, olha, com tantas histórias que a gente escuta de carona, vai saber lá o que é. Passaram reto. O pai, passados-se 300 metros, viu que não tinha nenhum carro atrás, começou a dar marcha ré na estrada em Israel. Ele começa a dar ré, ele abre a janela. E a primeira, ele abre a janela do passageiro, porque estava no acostamento do lado da esposa dele. Talvez vai se proteger também, não sei. Abre perto da esposa dele, e a primeira palavra que ele ouve é a seguinte palavra. Ele olha para o passageiro, que é a mulher que estava na frente, e grita uma palavra. Ima! Foi uma palavra que fez mais barulho do que qualquer coisa.
Meu sobrinho me contou que cada vez que a tia dele conta essa história de novo, ela já contou tantas vezes, quando ela chega nessa parte da história, ela para e chora. Eu já vi minha tia contar para muitas pessoas a mesma história, do mesmo jeito, e sempre que ela chega nessa parte, Ima, ela chora. De novo Elul? De novo Elul. Mas a Kadosh Baruch Hu fala, abre a janela para mim. Uma vez, olha para mim, durante esses dias de Slichot, de Romã, de acordar mais cedo, de fazer caparot. Não pensa que o mais importante é acordar 5 da manhã e fazer capará. Não é o mais importante. Se você faz isso, continua com o seu costume, não para. Mas não é o mais importante. O importante é, durante alguns momentos de Chodesh Elul, falar para Hashem, Abba, Hashem poder olhar para a gente, ele sempre olha para a gente e fala, meu filho. Esse é o objetivo. Eu vi a melhor definição que eu já vi, talvez tenha outras. O que quer dizer um amigo de verdade? Qual a melhor definição da palavra amigo? Não no dicionário. Amigo, alguém gosta de você, mas isso é pobre. Tem uma definição muito mais inteligente. Amigo é uma pessoa que te conhece muito bem, e ainda assim gosta de você. Esse é um amigo de verdade. Kadosh Baruch Hu é o melhor amigo que nós temos. Porque quem conhece a gente melhor do que a gente mesmo é Kadosh Baruch Hu. E ainda assim ele fala, eu gosto de você. Abre a janela e fala para mim o quê? Abba, Ima. Não só Avinu Malkeinu na reza, que também é importante, mas Abba, Ima, de verdade. Olhem que curioso. Como que a gente faz vidui, pessoal? Eu não vou traduzir vidui como confissão, porque aqui vai virar ação de graças, isso não é esse o purpose da coisa. Mas o que quer dizer vidui? Vidui eu prefiro falar, verbalizar o que nós fizemos de errado. Não só Yom Kippur a gente faz isso. Todos os dias, Ana Hashem Elokeinu, Hashamnu, Bagadnu, daí por diante. Inclusive, o Ben Ishai fala para a gente, olha que interessante, o Ben Ishai fala no livro dele de Alachot, em Parashat Kitissá, algo prático, diz para a gente o seguinte, aonde que a pessoa tem que bater? Ele fala aqui, do lado esquerdo, obviamente, todo mundo, seja canhoto ou não, porque o coração continua do lado esquerdo para todo mundo. E diz ele, 4 dedos abaixo do mamilo. 4, 5 dedos abaixo do mamilo, mais ou menos, é onde tem que bater. E não como os bobos, diz o Ben Ishai, assim se chama, que batem aqui em cima. Isso aqui é da época do Tarzan faziam isso, né? Isso, Tarzan podia fazer isso. Mas, a gente como tem que bater, bater. Agora diz o Ben Ishai para a gente o seguinte, saiba você, diz o Ben Ishai, que só o fato de bater em cada uma das palavras, Hashamnu, Bagadnu, Gazarnu, sabendo a tradução especialmente, só isso já tem um mega impacto no Shammai. Só escutem, só o fato, não precisa bater forte, não é assim. Só o fato de bater assim fraco, Hashamnu, Bagadnu, Gazarnu, diz o Ben Ishai, só isso tem um mega impacto no Shammai e nos céus. Agora a pergunta que se faz é o seguinte, como todo mundo faz vidui? Nós fechamos a mão, fechamos o punho e batemos. Vou fazer uma pergunta para vocês, que a gente já faz as coisas tantas vezes, a gente nunca se perguntou, eu pelo menos nunca tinha perguntado. Por que nós fazemos do lado esquerdo, diz o Ben Ishai, isso é simples, porque é o lado do coração, e o coração que gera os prazeres, as tavot, que a gente foi atrás de coisas erradas, fugiu do emet da verdade, tá certo. Mas, por que de punho fechado a gente bate? Podia bater assim, podia bater de qualquer jeito. Por que a gente pega o punho, bate, fecha e faz a chama no bagado? Por que fecha o punho antes de bater? Qual a razão que a gente fecha o punho antes de bater? A gente faz a mesma coisa 1000 vezes, talvez nunca tenha pensado sobre isso. Escutei uma explicação, olhem que espetacular. Como eles caçavam os macacos antigamente, sabem? Hoje em dia não sei como caçam, mas antigamente certeza caçavam assim. Como caçavam os macacos? Colocavam um buraco fino no chão, com uma banana lá dentro. O macaco colocava a mão no buraco, ele via a banana, ele segurava a banana, e o que ele fazia? Quer pegar a banana. Só que a banana, o buraco é tão estreito, que o macaco não sai de lá com a mão fechada. Então o macaco fica se debatendo para tirar a banana do buraco, e nesse interim, vem o caçador Raham e fala para o macaco, now you're mine, agora você é meu. Sim? Olhem que espetacular. Exatamente por isso que a gente faz vidui com o punho fechado. Se você perguntar para o macaco, eu sempre pensei que o macaco era inteligente. Se perguntar para o macaco por que você não abre a mão e solta a banana, você vai poder fugir.
O macaco não solta a banana, ele fica lá preso até que o caçador vem e pega ele. Mas se o macaco é tão inteligente, por que ele não solta a banana como ele colocou a mão? Ele ia tirar ela. A resposta tem que ser, eu quero tudo, eu quero pegar a banana. A gente faz vidui de punho fechado, olha que espetacular, para lembrar o seguinte, que na vida a gente tem que fazer algumas escolhas. Se você quiser pegar a banana às vezes, tua mão vai ficar lá dentro. Cada um tem as bananas da vida dele. Não dá para agradar todo mundo. O macaco fica lá dentro e caçam ele. Na vida a gente faz vidui todos os dias, especialmente nesses dias Yom Kippur, Slichot, com o punho fechado para lembrar a gente o quê? Olha, meu amigo, meu senhor e minha senhora, não dá para ter tudo na vida. Tem horas que você vai ter que abrir a mão para poder tirar a mão do buraco. E às vezes vai ter um conflito. A pergunta é, quais são as nossas escolhas? Tchuvá é redefinir, pessoal, quais são as nossas prioridades. Qual a prioridade da pessoa? Não sei, a pessoa tem que pensar, qual que é a minha prioridade? Porque sempre que você coloca a mão para pegar uma banana, você está deixando de pegar outra coisa. Às vezes pode ser caçado. A pergunta é, quais são as nossas prioridades? Será que eu preciso fazer tudo o que a sociedade quer para aparecer no jornal, na revista da comunidade? Eu não posso... Tem coisas que a gente sabe que não é certo. Mas eu não vou ficar tão naquele grupo. Eu vivo pelo grupo, ou vivo pelos meus ideais, pelos valores da Torá Kedoshá e pela minha família? Quantos de nós, a gente muitas vezes abre mão, e todo mundo tem essa dificuldade, nós somos seres humanos, você tem que pensar, todo mundo faz tal coisa, então eu também vou fazer, mas eu sei que é errado, mas precisa fazer, não precisa fazer. A gente faz vidui de braço fechado para lembrar isso. A gente repete um passo adiante, todas as vezes, nessas tefilot que a gente faz agora, Kotveru Besefer Achaim. Hashem escreve no livro da vida. Quem traduz para mim o que quer dizer livro da vida? O livro da vida é o que as crianças trazem da escola, né? Tem o livro da vida, um livro fofinho, um desenho do Snoopy lá dentro, da Hello Kitty. Tá bom. O que quer dizer livro da vida de verdade? A gente fala para Hashem, escreve no livro da vida. Qual é a tradução da palavra vida? Está pedindo para Hashem escrever no livro da vida, que Hashem ele escreva. Qual é a tradução da palavra vida? Dizem Chachamim para a gente que vida não pode ser somente ficar nesse mundo para 120 anos. Porque primeiro, que tem pessoas que são tzadikim, que não vivem 120 anos. Então isso não pode ser Sefer HaChaim, porque os tzadikim são escritos no livro da vida. E se vida quer dizer nesse mundo, então não pode ser que é livro da vida, porque tem tzadikim que desaparecem do mundo, infelizmente jovens. E mais ainda, dizem nossos sábios, vida tem que ser uma vida eterna. Quer dizer, me inscreva para o livro da vida. Se a pessoa viver 90 anos de ser livro da vida, a Torá é algo eterno. 90 anos você está limitando a palavra Chaim, vida. O que quer dizer livro da vida? A gente pede isso tantas vezes, pessoal, seria bom a gente saber a tradução. Zohar Kadosh para a gente é algo novo. Sefer HaChaim de Zohar Kadosh é Ruhaniut, a espiritualidade, porque é a única coisa que é eterna. Sefer HaMetim, o contrário de vida. O que quer dizer isso? É livro que a pessoa só quer Gashmiut, só materialismo. Só isso. Redefinição do que é vida e o contrário. E o que é Sefer HaBenonim? Que a gente sabe que tem o livro do meio. Eu estou na dúvida do que eu quero. Tem que reparafusar, redefinir o Emet, que lembrar que vida de verdade para Kadosh Baruch Hu, o que é? Fora, obviamente, que saúde, com certeza, Bezrat Hashem, mas vida não é isso. Vida é quanto conectado eu estou com valores mais altos, mais elevados, mais corretos, de acordo com a Torá Kedoshá. Se eu chego na frente do Cristo e falo para Hashem, Kotveru Besefer Aparnassá, sustento. Claro que a gente precisa de sustento, e Hashem vai te dar sustento, porque você precisa disso para viver, Bezrat Hashem. Mas, se esse é o objetivo, então, o Rosh Hashanah não fez talvez a função que deveria ter feito. Tinha que dar mais uma parafusada perto do destino correto. E vou contar para vocês, para terminar, um machar que eu vi espetacular de que quer dizer de verdade Teshuvah. Contam que Haná, coitada, nasceu cega. Não podia enxergar. Mas ela tinha tanta força de vontade, essa menina, tanta força de vontade, que ela foi estudar numa escola, e sentava com as amigas, e teve amigas, e saía para brincar, e saía para passear.
Só que agora chegou a hora de casar. E na hora de casar, os pais ficaram preocupados como a gente vai achar a outra metade para nossa filha que tem esse ponto delicado dentro do corpo dela de não poder enxergar. Mas parece que o príncipe encantado chegou. É um machado, um exemplo isso. Moshe apareceu. E Moshe falou, eu quero casar com você. Ela ficou feliz. Moshe fazia tudo o que ele podia por essa senhora, por essa outra metade, por essa noiva, por essa esposa depois. E ele escutava que ela precisava de ajuda, ele ajudava ela. E falava, olha, ela é uma pessoa tão alegre, está tão bem, se deu tão bem na vida até hoje. Eu quero continuar a fazer isso acontecer. Até que ela estava escutando no rádio, junto com o marido, e escutaram que havia um médico em Nova York que sabia fazer um transplante de olhos. E tinha esperança que ela pudesse vir enxergar para sempre. Beleza? Foram se interessar, ligaram, procuraram, mandaram um exame de sangue e tudo, compatibilidades, até que viram, falaram, olha, você sim é compatível, mas para achar exatamente o que você precisa, tem uma fila aqui, a fila pode demorar em torno de 20 anos. Esse eu esperava. Depois que ela viu isso, ela falou, olha, 20 anos? Daqui 20 anos já não sei onde que eu vou estar. Perdeu as esperanças. O sonho do marido era ver a esposa feliz, se sentiu muito chateado por ela. De repente, Moshe dá ótimas notícias para a esposa dele. Fala para ele, olha, minha esposa Hannah, eu tenho uma ótima notícia para te dar. Avisaram do hospital que você é a próxima da lista. Sério? Sim. Em poucos meses de preparo, você vai ter a oportunidade de enxergar esse mundo tão lindo. Foram para o hospital em Manhattan. Ela entra no quarto, fica feliz para aqueles dias de preparo. Cada dia parecia um ano de tanta expectativa que ela tinha. A operação é realizada. Hannah sai do quarto de operação e tinha que esperar 3 dias com os olhos vendados para poder restabelecer a cicatriz para depois poder olhar. Ela estava esperando, falando, será que eu vou ver a cores, preto e branco? Será que vai ter alta definição? Como é que vai ser? De repente, antes dela abrir os olhos, Moshe, que era o marido, fala para ela o seguinte, olha, preciso te contar uma coisa que ninguém nunca te contou. Falou o quê? Eu, teu marido Moshe, também não posso enxergar. Agora que você vai abrir os olhos, eu queria que você estivesse ciente que você vai ver um marido que ele é cego, que não tem visão. Tá bom. De repente, ela abre os olhos e ela vê um milagre, ela consegue enxergar tudo. Mas ela gostava tanto do marido, o que ela fez? Poxa vida, ele me ajudou tanto, eu também quero ajudar ele. Só que essa alegria durou quanto tempo? Muito pouco. Passadas-se algumas semanas, ela falou, olha, poxa vida, eu já posso enxergar, já posso ter uma vida normal. Eu não quero ficar cuidando de uma pessoa que não consegue ir para lugar nenhum. Ele quer ir no Beit HaKnesset, precisa da minha ajuda. Ele quer ir comer, precisa da minha ajuda. Eu já cansei disso. Então ela falou para ele o seguinte, olha, eu espero que você me entenda. Falou para ele, olha, uma frase, nesse mundo a gente só vive uma vez. Então eu não quero ficar presa a você. Queria que você entendesse que eu acho que eu vou procurar outro marido agora nessa fase da minha vida. Moshe ficou um pouco abalado. Ele falou, tá bom, você tem direito de escolher. Tem direito de escolher. Eu posso te prender, não vou te amarrar. Ele falou, se o Bedin, vamos no Bedin, eu vou te dar o divórcio. Então a mulher foi lá, com dor na consciência, tudo foi preparar, explicar para o Bedin, para a corte, como receber o gueto. Ela volta para casa, antes de ir no Bedin, no dia seguinte, ela vê uma carta no travesseiro. No travesseiro da cama dela, uma noite antes do divórcio, estava escrito o seguinte, de Moshe para minha querida esposa Hannah, respeito e gosto muito de você, mas tem uma coisa que eu gostaria que você soubesse, dizendo o marido para a esposa, cuide muito bem da sua visão, aproveite de verdade bastante dela, todas as cores e tudo que o mundo pode desfrutar, porque faz poucos dias esses olhos eram meus. A fila deveria demorar 20 anos, de verdade, era para demorar 20 anos. Mas eu achei que eu queria te dar o prazer de te deixar feliz. Então eu liguei para o médico e falei, olha, transplante demora 20 anos, mas se eu doar o meu para minha esposa, ele falou, nesse caso são meses.
E por isso que você foi passada para o top, para a parte lá de cima da lista, você teve tão rapidamente o privilégio de poder enxergar. Lembra que o olho é seu, aproveite da vida. Obviamente, pessoal, que isso é um machal, é um exemplo, mas a Kadosh Baruch Hu fala para a gente isso todos os dias. Lembra que esses olhos que você tem, Baruch Hashem, que vê o mundo tão colorido e tão bonito, quem te deu fui eu. Lembra que essas mãos, que o cheiro, o olfato, a boca, o tato, as escolhas, Kadosh Baruch Hu fala, quem te deu sou eu. Você vai me abandonar, agora vai pedir divórcio de mim? Kadosh Baruch Hu fala, olha, quem te deu foi eu. Que Bezat Hashem a gente possa redefinir o Emet, pessoal, olhar qual é a verdade, chegar mais perto dele, lembrar que a Kadosh Baruch Hu acredita que nós podemos mudar, isso é óbvio. A pergunta é, será que nós acreditamos nisso? Lembrar que Teshuvah vai redefinir nossas mudanças, e cada vez que a gente fizer vidui, falar, uau, nossas escolhas, melhor dizendo, Teshuvah vai redefinir nossas escolhas, e lembrar cada vez que a gente fizer vidui, por que eu estou batendo de mão fechada? Porque não dá para ter tudo na vida. Segurar a mão, colocar tudo na mão e segurar. A gente tem que fazer escolhas. Que Bezat Hashem a gente possa fazer escolhas, que Kadosh Baruch Hu escreva a todos nós e todo o Bnei Israel no Sefer HaChaim, que é vida de verdade, que é Ruhaniut, que é espiritualidade, que é Simcha, e com isso que Bezat Hashem também possa mandar para a gente vida física também, material, parnassá e saúde, tudo isso para que a gente possa ter uma vida Ruhani, com tranquilidade, com nossa família. Amém, queridos. Amém.